que nós estamos em ritmo de Copa, né? Olha como que está a nossa professora do Minuto de Sabedoria. Ela já está com ritmo, ela já está com todo aquele, né? A vibra de Copa, né? Então, o Minuto de Sabedoria é seu, minha amiga. Obrigada, boa noite, pessoal, tudo bem? Então, vamos lá. Vocês podem ver aqui no meu background aqui, né? Já estou em clima de Copa do Mundo. Então, nós vamos nada mais, né? Nada melhor do que a gente falar como iniciou a Copa do Mundo. Então, hoje a gente vai aprender um pouco da história disso. Ela começou mais ou menos no início do século XX. No início do século XX, mas já existiu o futebol, né? Então já era o futebol já era popular na Europa e na América do Sul. E daí, em 1904, foi criada a FIFA, que é a Federação, né, de Futebol. Mas ela tinha o objetivo de organizar o futebol, porque naquela época já existia os Jogos Olímpicos, mas não a Copa do Mundo, não. Então, o Isso foi futebol ele quando? tinha 1904? 1904? 1904 foi criada Uau! A FIFA primeiro. Então, aí ela queria organizar somente o futebol, a FIFA. Porque já existiam os Jogos Olímpicos, mas os Jogos Olímpicos ele era de vários esportes, né? Além do futebol, e os Jogos Olímpicos também era mais para era mais para jogadores amadores e não profissionais, porque já existia futebol na Europa e na América do Sul e já tinha jogadores profissionais, mas eles não podiam jogar os Jogos Olímpicos porque eram só para amadores. E já como eles, né, já tinham criado a FIFA, aí o, teve o nome dele é Julius Rimet. Então, esse senhor, que aparece na foto, Julius Rimet, ele era um advogado francês, ele era apaixonado por futebol. E ele acreditava que o futebol ele podia unir as nações, porque foi logo depois de viver a Primeira Guerra Mundial. Então, e ele sonhava em criar uma competição que pudesse unir, né? Ter alegria para o povo, unir as culturas e tal. Porém, e daí ele assumiu a FIFA em 1921. Ele assumiu, e daí desde 1921 ele ficou tentando criar a Copa do Mundo, mas ninguém concordava com ele, porque falava que naquela época o transporte era muito difícil. Então era só na água, era de navio. Então eles tinham que, se fosse, né, para todos os jogadores, tudo ir para um país para jogar torneio, ia ter que ficar semanas no navio. Então ninguém aceitava. Mas em 1928, durante um congresso da FIFA em Amsterdã, ele conseguiu aprovação para criar a Copa do Mundo mesmo. Então, a criação da Copa do Mundo, a ideia foi em 1928, aprovação. Mas daí eles precisavam decidir qual que era o país que ia ser o primeiro, que ia sediar a Copa do Mundo, né? Mesmo o transporte era de navio, na água e tudo do mesmo jeito. E vários países europeus queriam, tinha interesse, mas o Uruguai, ela apresentou a melhor proposta, porque fazia 100 anos, em 1930, fazia 100 anos que eles tinham tido a independência, e o Uruguai já tinha ganhado dois Jogos Olímpicos. Então, e a proposta que eles fizeram ainda é que eles iam pagar todos os custos das delegações, o estadia, toda a viagem de navio. Então, aí o Uruguai conseguiu sediar a primeira Copa do Mundo. Aí essa Uau! primeira Copa do Mundo aconteceu em 1930 e foram com 13 seleções. Foi em julho, também entre 13 e 30 de julho. E daí teve equipes europeias que tiveram que ficar 2 semanas para atravessar o Oceano Atlântico para poder chegar até o torneio. Uau! Que E a, sacrifício, hein? verdade. E o Uruguai, ela venceu. A primeira Copa do Mundo foi o Uruguai que venceu contra a Argentina, de 4-2. E daí começou já a ficar ali uma rivalidade entre eles. E o troféu, o primeiro troféu que foi criado, deixa eu compartilhar para vocês verem. Era, foi dado o nome do criador da Copa do Mundo, né? Que é Julius Rimet, o nome do troféu. E é esse, que é Olha que uma deusa, né? lindo! Uma deusa segurando uma taça. Esse troféu, agora, esse outro é agora, né, o troféu atual da FIFA. E esse troféu, ele era, se cada
era assim, quando alguma seleção ganhasse 3 vezes esse troféu, ela ganhava, ela ficava com esse troféu para ela. Porque antes eles não davam o troféu, né? Hoje eles não dão mais também. Mas eu vou falar depois. Mas aí o Brasil foi o primeiro país a ganhar esse troféu, porque quando ele ganhou o tricampeonato. Mas foi roubado no Rio de Janeiro Que e, horror, né? Que horror, quem né? roubou derreteu e aí perdeu. Daí desde então eles não mais entregam o troféu. Nem o agora eles entregam, né? Só entregam uma réplica. Sim, eles entregam, né? Mas eles não dão o troféu original. Então eles dão uma réplica para os times. E então aí a primeira Copa do Mundo foi em Uruguai. Esse troféu foi através, né? Colocaram o nome de Julie Rimet. Mas hoje a gente fala troféu FIFA, né? Que hoje é aquele modelo que eu mostrei. E também vou compartilhar aqui. E uma curiosidade, Na época, a Copa era na raça, era patriotismo, me lembro, eu era pequena e, nossa, época de Copa, uma vez que perdemos a Copa, meu pai chorou, me lembro que meu pai chorou. Ter nossa, perdido. eu amo, nossa, eu choro. Sabe, as pessoas eram patriotas, hoje em dia, não, hoje em dia é mais questão de É, dinheiro, né? foi perdendo, é. Então, aqui, a curiosidade que o Brasil, né, como todos sabem, é o primeiro. Nós ganhamos 5 Copas, então, Hexa. Aí a Alemanha tá, né, lá quase chegando perto, a Alemanha e a Itália. A Itália, esse ano, ela não se classificou, então não tá jogando, mas a Alemanha, sim. Então, a gente corre o risco de ser Como é que o alcançado. Haiti se classificou? Não classificou a Itália, isso é meio raro. É, O a Haiti se Argentina, classificou, é meio raro. É, A Argentina, que é mais Congo. cotada, né? Que as pessoas, né, já ganhou 2 Copas, então ainda tá com. Para alcançar a gente, ela ainda tem um tempinho. A França, 2, o Uruguai, 2, a Espanha e a Inglaterra, 1. Então agora eu vou passar um vídeo para complementar o que eu falei. Então, a primeira Copa do Mundo que jogou Uruguai e Argentina, quem ganhou? Uruguai. Uruguai, Uruguai, de 4 a uau! 2. De 4-2, uau! Vou colocar o vídeo. Tudo começou com um sonho de Jules Rimet, um dirigente francês que acreditava que o futebol poderia unir as nações após o trauma da Primeira Guerra Mundial. A primeira edição, em 1930, foi sediada no Uruguai e passava longe do luxo atual. Os jogadores viajavam de navio por semanas, atravessando o Atlântico em condições nada glamourosas, e apenas 13 seleções toparam o desafio. Para se ter uma ideia da organização raiz da época, a final teve uma briga para decidir qual bola usar, a argentina ou a uruguaia. O Uruguai venceu em casa e se tornou o primeiro grande campeão do futebol mundial. O torneio mal tinha engrenado quando o planeta mergulhou no caos da Segunda Guerra Mundial. Por conta disso, as edições de 1942 e 1946 foram canceladas. Durante esse período sombrio, conta a lenda que o vice-presidente da FIFA, o italiano Torino Barassi, escondeu o troféu original em uma caixa de sapatos debaixo da sua cama para evitar que as forças do regime alemão o confiscassem. O futebol só voltou a respirar em 1950, em solo brasileiro, na edição que terminou com a fatídica derrota do Brasil na final para o Uruguai, em um jogo que ficou conhecido como Maracanazo e que deixou todo o país em silêncio. Falando em troféu, você sabia que a Copa já teve 2 caras? A primeira foi a taça Jules Rimet, aquela estatueta dourada da deusa grega Nice. O regulamento dizia que quem vencesse 3 vezes ficaria com ela para sempre, e o Brasil conseguiu o feito em 1970. Infelizmente, a original foi roubada e derretida no Rio de Janeiro anos depois. Desde 1974, a competição passou a usar o atual troféu da Copa do Mundo FIFA, que mostra 2 atletas segurando o globo terrestre e este ninguém leva em definitivo para casa. Os campeões recebem apenas uma réplica. Quando o assunto é protagonismo, o Brasil é o dono da bola. Única seleção a participar de todas as edições da história,
A amarelinha transformou o futebol em arte e se tornou a maior vencedora, com 5 títulos: 1958, 1962, 1960, 1994 e 2002, além de ter sediado a competição em 2 ocasiões. O Brasil não apenas disputa, ele dita o ritmo do samba nos gramados, sendo responsável por exportar a alegria e a ginga que o mundo inteiro tenta copiar, mas raramente consegue igualar com a mesma maestria. Bom, eu interrompi aqui o vídeo, porque ele é muito comprido, só essa partezinha mais para complementar. E é esse minuto de sabedoria que eu deixo para vocês. Aprendemos um pouco mais sobre como Tem começou a aquela Copa. musiquinha, não? Fala uma musiquinha rápido. Agora sim. Com brasileiro, não há quem possa. Letras padrão de ouro. É bom do samba, é bom do povo. O brasileiro lá no estrangeiro mostrou o futebol como é que é. Ganhou a taça do mundo. Sambando com a bola no pé. A taça do mundo é nossa. Com Brasil. Legal, Essa música é legal, é uma das melhores. verdade. Mas Eu sabe que sabia. foi como é que tudo passou, né? Tudo passou. Agora não estou sambando tanto com o pé, não, minha amiga. Mas muito bom, Aninha, muito bom seu minuto de sabedoria. Gostaram, meninas? Gostaram do minuto de sabedoria? Gostaram? Muito Muito bom. bom, né? Deu para trazer um pouquinho as lembranças do passado, do Brasil nas suas glórias, né? Do futebol. Mas a questão